Estamos reiniciando mais um podcast 24 em 3 e sim! Você otimizar o seu tempo, seus 24 horas em 3 estratégias, quais são elas, Fernanda? Clareza, foco e projeto. O projeto propriamente dito, exatamente. E essa é a ideia aqui da gente fazer esse podcast, é justamente a gente trabalhar esses 3 pontos. Porque nós somos seres que planejamos, então nós desenvolvemos projetos, pequenos, médios ou grandes, ou aquelas tarefinhas que a gente faz no dia a dia, tudo isso envolve que você tenha clareza e direcionamento. Você precisa ver como é que tá o mapa agora, e você precisa focar onde você precisa direcionar as suas fortalezas e minimizar as suas fraquezas. Lógico, fraquezas todos têm, viu? Eu tenho. Inclusive, hoje, deixa eu me apresentar, sou Fernanda Jordão Formiga, caso você não conheça, se inscreva no blog do Insights em Comuns e também aqui no canal do YouTube, que é o Insights Comuns, para acompanhar esse despertar de insights, desse despertar de ideias aqui, em relação ao que é o tempo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de cronograma, gestão dos seus projetos pessoais. Então tudo a gente vai abordar aqui. E se você se interessar, se inscreve no canal e deixa o seu curtir, gente, se você achar interessante. Aqui eu vou dividir sempre algumas experiências, algumas vivências, até mesmo algumas situações em que eu atendi algum cliente e eu achei aquilo muito pertinente, eu aprendo demais com os meus clientes e isso é muito legal. Essa troca é muito produtiva, altamente produtiva. Então vamos lá? Já me apresentei, caso você não conhece. Às vezes eu não vou me apresentar, tá, no podcast, mas esse podcast eu faço a entrevista comigo mesmo. Caso você não tenha acompanhado, você pode dar uma olhada lá no primeiro podcast que eu vou explicar exatamente sobre isso. E qual é a questão agora? Eu vou fazer a pergunta para mim. Na verdade não chega a ser uma pergunta, mas foi uma afirmação. Você viu aí no título. Ok, Fernanda, achei estranho você falar sobre isso, já que você fala sobre produtividade, você fala sobre gestão do tempo, né? E aí eu queria saber, o que você quer dizer eu sou procrastinadora? Onde você quer chegar com isso? Onde você quer chegar com isso? Você pode explicar pra gente, por favor? Ok? Certo! Claro que sei! Olha, gente, eu não fiz isso pra causar, eu não fiz isso pra chocar ninguém, eu não fiz isso pra dizer, opa, essa mulher é doida. Tá, eu fiz isso para explicar exatamente que se você é um ser humano, assim como eu, que tem um coração, que tem um cérebro, que tem um corpo e que você faz interações com o meio ambiente e faz interação com as pessoas, então você é um ser humano, não é um androide, não é um robô, né? Então você, como ser humano, também é tão procrastinador quanto eu. É difícil afirmar. Deixa eu explicar, gente. Quando a gente tem clareza, desculpa as brincadeiras, né, a espontaneidade, mas deixe-me explicar. Nós, seres humanos, temos uma tendência procrastinadora, sim. Então, todos os seres humanos têm essa tendência procrastinadora. O que é procrastinar? Deixar as coisas para depois. Ou então não tecer ou não dar a importância necessária àquela coisa que precisa ser realizada naquele determinado momento. Certo? Então, procrastinar é deixar para depois. É você remediar uma situação, remediar uma atividade, remediar uma entrega, algo que você precisa, por exemplo, entrega de um relatório que necessitava ser entregue naquela data e às vezes você não consegue orquestrar melhor o seu tempo, o seu cronograma para a entrega daquele relatório. Deixe-me explicar. Eu já fui uma procrastinadora crônica. E como é que a gente sabe isso? Quando a gente percebe que o ato de deixar para depois pode atrapalhar o nosso dia a dia. Então, na faculdade, eu tinha uma dificuldade muito intensa. Eu me joguei numa informação, numa novidade, numa situação nova. Eu acabei procrastinando em alguns momentos porque eu não sabia lidar com aquela situação. Então, quando a gente se depara às vezes com um novo, por exemplo, na iniciação científica, a gente tinha datas para entrega de relatório. E acreditem, a gente deixava para depois, eu e uma colega. Mas ainda e a gente não tinha a habilidade necessária. Então, quando a gente se vê com pouca habilidade naquilo que a gente está desenvolvendo ou criando,
pode acontecer de você procrastinar em alguns momentos. E às vezes aquela procrastinação torna-se crônica, ou seja, se repete com muita frequência. E se a gente repete um hábito que não traz coisas boas para o nosso dia a dia, a gente acaba tornando uma pessoa procrastinadora crônica. E o que faz a gente procrastinar? Por exemplo, o cérebro, ele não quer mudar, ele não quer gastar energia à toa, certo? O cérebro precisa de sangue circulante, precisa de oxigênio e nutrientes, glicose principalmente, e ele não quer gastar energia à toa. Então ele está habituado àquela constância. Se você é uma pessoa sedentária, ele não vai fazer questão de você fazer atividade física. Afinal, ele se habituou a você ser uma pessoa sedentária. Se você é uma pessoa que fuma, pelo amor, o cérebro não vai querer gastar energia para que você deixe de fumar, porque isso demanda esforço, isso demanda uma constância, isso demanda uma repetição, isso demanda um desgaste, isso demanda uma geração de hormônios dentro do seu corpo e de neurotransmissores dentro da sua mente. Isso tudo tem um gasto enorme para o seu cérebro. E aí, quando a gente está passando por um processo de mudança, existe o gasto do cérebro em promover os passos daquela mudança. Então, sim, o cérebro quer ficar na zona de segurança, ele não quer gastar energia. O que você precisa fazer? Quando você se apropria ou decide mudar, aí sim você tem que assinar embaixo e se comprometer com você e com o seu cérebro, programando o seu cérebro para aquela mudança. E ainda falando para ele, não vai ser fácil, não. O bicho vai pegar, mas a gente vai manter a nossa programação. E como a gente estabelece isso? Programando rotinas, programando o passo a passo para que aquilo aconteça. Né? Quando somos crianças, nós temos os nossos responsáveis que vão fazer com que a gente mantenha o ritmo. Por exemplo, olha, tá na hora de estudar, em relação aos meus filhos, né? Olha, tá na hora de fazer revisão para as avaliações. E aí sim vai, né? Olha, tem que treinar o violino, tem que trollar o violão, tem que fazer o estudo da flauta. Olha, separa a roupa. Então a gente tem um responsável que fica lá alertando. Só que não necessariamente isso é produtivo. É interessante que a criança também participe da dinâmica que está sendo trabalhada ali dentro do ambiente familiar ou dentro do contexto, às vezes dentro da escola. A criança precisa trabalhar a sua autonomia de decidir o que é melhor também para o seu dia a dia, a fim de que antecipar as suas atividades. Então, por exemplo, os meninos aqui em casa fazem as revisões, utilizam até anotações de Cornell, né, e algumas outras anotações que são os métodos, né, de estudo produtivo, que ajudam eles a anotarem, revisarem os conteúdos que foram direcionados para as avaliações. Então eles fazem lá as revisões deles. Só que eu me proponho com eles a fazer a revisão uma semana ou uma semana e meia antes da avaliação. Por quê? Falei assim, olha, vocês já vão treinando a mente. O melhor ainda seria se esse treino fosse logo depois da escola, mas logo depois da escola tem as atividades que foram passadas para casa, não é verdade? Só que, às vezes, né, porque eu tô cansado, é aquele negócio, porque eu quero descansar, então a gente faz as revisões uma semana antes das provas, eles fazem lá as anotações deles e um pouco antes, uma semana e meia das provas, e um pouco antes a gente vai revisando o conteúdo que eles escreveram, que eles registraram nas anotações. Por que é importante que eles façam as anotações na mão, crianças principalmente? Porque eles vão desenvolver a escrita, eles vão memorizar, porque a mão, o movimento das mãos facilitam que essas atividades na mente ficam mais arraigadas, então é interessante que eles façam à mão. Eu mesmo faço as anotações à mão, porque eu sei que isso vai fixar mais ainda na minha memória, né? Na região do sistema límbico. Então isso é muito bacana. Então,
Se você precisa fazer anotações, tudo bem, tem pessoas que têm a habilidade de fazer no computador, não tem nenhum problema, pode fazer no computador. O importante é que você se aproprie da estratégia que fica mais interessante a você. Então sim, quando a gente começa a antecipar as nossas ações, a procrastinar. O que é procrastinar? Antecipar as ações. Ou seja, quando você tem um planejamento, uma programação, uma agenda, um cronograma e você antecipa algumas atividades, você acaba exercendo ou trabalhando a procrastinação, e essa é a ideia, é o bom combate em relação à procrastinação, você se antecipar. Você pode atrasar o relógio, ou atrasar não, adiantar o relógio, perdão, atrasar o relógio, ó, atrasar vai dar ruim. Adiantar o relógio, por exemplo, se o relógio está lá colocando meio-dia, você põe 10 minutos antes, que aí você consegue melhorar mais essa dinâmica, muitas vezes, que você pode atribuir ao seu dia a dia. Isso é uma dica simples, todo mundo faz isso, mas assim, para mim funciona muito, né? Para evitar atrasos ou alterações do horário, eu coloco às vezes 10 a 15 minutos antes, né? Principalmente quando a gente tem criança, aí é que a gente coloca o relógio da cozinha nesse ritmo, digamos assim, porque todo mundo bate o olho, por mais que saiba que tá 10 minutos antes, até você fazer o cálculo, você bate o olho e já, opa gente, tá na hora, vamos agilizar. E você acaba se programando para sair antes do horário. Isso, ó, sempre funciona aqui em casa e é uma dica que eu gosto de compartilhar. Outra coisa bacana que também está relacionado ao que a gente vai abordar hoje, quando você confirma ou você tem clareza dos momentos em que você procrastina, mais ainda você começa a perceber, você começa a ampliar o seu olhar, a ter a clareza, exatamente, a clareza. Você põe luz onde você precisa ver para observar as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que envolvem esses momentos de procrastinação. Por exemplo, quando eu não faço um cálculo muito viável de alguma programação nova em que eu vou me estabelecer, por exemplo, foi muito novo para mim fazer parte de um grupo de estudos, né? Principalmente na área de mentoring, essa parte assim. Então, para mim foi muito novo. E aí, essa novidade muitas vezes entra num processo de mudança, porque às vezes é muito conteúdo, você não consegue acessar todos e a gente começa a pensar, puxa, eu não vou conseguir. E aí, o que acontece? Você entra no processo de caos, que eu já mostrei aqui no outro vídeo, que é a curva para baixo. Até você pegar um treinamento viável, você se apropriar daquele conhecimento, aí sim, quando você se apropria do conhecimento e verifica as dificuldades, você fala, opa, estou conseguindo ascender aqui em relação às minhas atividades. Então, você começa a melhorar o seu treinamento pessoal em relação à sua procrastinação, à sua antecipação das atividades que são propostas dentro de um grupo, às vezes de estudos, ou então quando você está iniciando uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, o início é sempre muito complicado, você sente dor, você não consegue arranjar o tempo, mas você vai experimentando cada dia mais aquela atividade e vai verificando os prós e contras daquela atividade, você vai abrindo o olhar para aquilo e vai percebendo os pontos que vão te puxar para baixo, então que vão te atrapalhar em relação àquela rotina, os pontos que vão te fazer deixar para depois. E aí quando você abre o olho, fala assim, opa, consegui visualizar aqui o gatilho que me faz procrastinar em relação a essa atividade em especial. Então olha só, e aí quando você abre esse olhar, você está evitando o que também? A autossabotagem. E o que é autossabotagem? Você sabotar as suas próprias intenções. E isso já é muito cruel. Então existe esse ciclo de procrastinação e autossabotagem que geram essas condições para que você não alcance os seus objetivos. E essa autossabotagem às vezes é mental, é algo que você está pensando agora, amanhã eu não vou correr não. Não, amanhã eu queria tanto fazer a caminhada, mas não vai dar tempo. Então olha só, tudo isso faz com que você
gere aquele sentimento do cérebro, que é aquela trilha neural antiga de sedentarismo, que vai fazer com que você não vá adiante. Então você vai deixando para depois a atividade física, por exemplo, ou deixando para depois um estudo que você precisava fazer, porque saiu o edital fulano, o edital de um concurso, e você sabe qual o dia que vai ser a prova, e mesmo ou então tem uma previsão da prova e você ainda não se organizou em relação aos seus estudos e está deixando para depois. Então sim, quando a gente se percebe num momento de procrastinação, a gente tem que abrir o olhar e falar assim, opa, eu sei aqui o ponto certinho em que eu estou procrastinando. Então, vamos mudar esse contexto, vamos ajustar as pontas. E quando a gente percebe isso, tem uma estratégia bem legal que eu quero compartilhar com você, que eu fiz com meu filho. Adoro! Meu filho mais velho, por incrível que pareça, ele tá passando um processo, eu acho que ele tá na pré-adolescência. E a gente sabe que, né, quando passa pela pré-adolescência, o que acontece? O cérebro passa por mudanças também, né? Então, a pessoa começa a tecer pensamentos mais negativos, a criança ou adolescente começa a ficar mais sonolento. Por quê? Está sofrendo algumas mudanças no sentido de há uma programação cerebral em que ocorre uma apoptose neural. Então, algumas células do nosso cérebro, elas são programadas para morrer. Exatamente. Então, por isso que alguns adolescentes têm muito sono, por isso que alguns adolescentes ficam irritadiços, por isso que alguns adolescentes ficam de mau humor. Então, ele está passando, eu acho, pela pré-adolescência, não sei te dizer, mas assim, cada vez mais o mau humor está imperando aqui. Então, o mau humor, o monstro do mau humor, nos visita com mais frequência. Então, precisa de muita paciência e precisa também, às vezes, de chegar firme e falar, vamos parar com isso. E aí tem algumas coisas que a gente tem que agir, né? Nós responsáveis pela criança. E aí teve uma vez que ele chegou, eu não tô gostando da escola. Aí, opa, como? Hein? Me explica isso direito. Aí, quando isso acontece, às vezes tem uma interjeição de alguém falando, por exemplo, eu vou largar o emprego. Ou então, eu vou fazer atividade física. Ok, que seja. Existe uma técnica muito simples e muito útil para a gente detectar o motivo real daquela atividade, o motivo real daquela atitude, o motivo real daquele projeto. A gente chama ela de técnica dos 5 porquês. Só que essa técnica dos 5 porquês pode até ter mais porquês, caso você precise aprofundar na informação. Mas é muito simples. Por exemplo, quando ele chegou com isso, eu falei assim, calma, peraí, para tudo, calma, vamos sentar aqui. Não tá gostando da escola? Como assim? E é assim, né? Um dia que apareceu e falou, não tô gostando da escola. Eu falei assim, tem coisa aí, tem moído aí, tem coisa nesse angu aí, caroço no angu. Vamos lá, senta aqui. Aí a gente começa o primeiro. Por que você não tá gostando da escola? Aí ele começou, por isso. Ah, tá. Então por que por isso você não tá gostando da escola? Então quer dizer que por isso você não tá gostando da escola? Não, é por isso. Aí ele retorna, entendi. Então por que isso que você tá me falando está acontecendo? Por causa disso. Entendi. Tá. E por causa disso, por que isso está acontecendo? Isso quer dizer que você não gosta da escola? Ele, não é só por isso. Falei, entendi. Então por quê? Então a gente foi trabalhando os porquês, os motivos, as razões para aquele primeiro comentário. Então é como se a gente fosse pegar numa cebola e descascando as bordas da cebola. Então descasca um pedaço, descasca outra camada, no final você tem o meiozinho da camada que você acaba identificando o motivo real para que aquela interjeição, aquela atitude aconteceu. Por fim, a gente descobriu e aí eu falei assim, poxa, interessante, filho, isso acontece, né? Quando a mamãe era criança também acontecia, né? Às vezes a gente tem uns coleguinhas
que fazem mais barulho, às vezes, porque meu filho ele tem um pouco mais assim, ele é mais sensibilidade auditiva, então qualquer barulho incomoda. E isso, qualquer criança responde de uma maneira diferente, às vezes, à escola, né? E ele está, esse ano, em processo de adaptação, então isso pode acontecer, né? Da criança chegar no meio do nada, a escola está funcionando super bem durante o ano todo, e aí chega no mês 10, digamos assim, e fala assim, eu não estou gostando da escola. Então, assim, a gente vai buscar os motivos, e a técnica dos porquês ajuda muito, né? Principalmente motivos pessoais. Fala assim, eu sou procrastinadora. Por quê? Bom, eu acabo deixando algumas coisas para depois. Por que você deixa algumas coisas para depois? Porque eu tenho dificuldade de entender. Por que você tem dificuldade de entender aquelas coisas? Porque eu não desenvolvi habilidade para isso. Por que você ainda não desenvolveu habilidade para isso? O que está te impedindo de desenvolver essas habilidades? Por quê? Qual o motivo? Porque eu preciso estudar sobre procrastinação, estratégias de produtividade, gestão do meu tempo, gerenciamento de projetos. Tá. E por que você ainda não começou a estudar isso tudo? Aí você vai trabalhando cada ponto, viu? Já dei as dicas aí, viu? Você vai trabalhando alguns pontos que vão elencar os insights necessários para você direcionar o motivo real porque você procrastina, o motivo real porque você ainda não iniciou uma atividade física, o motivo real porque você ainda não parou de fumar, o motivo real porque você ainda não começou uma educação alimentar. Então você vai tecendo através da técnica dos 5 porquês. Logicamente, se for algo mais profundo, você acaba descobrindo coisas até mais internas. O motivo, às vezes um valor, olha só, um valor, às vezes uma crença que você tem e que você, nossa, eu tô copiando de alguém. Quem é esse alguém? Então você vai trabalhando isso, tá? É uma técnica simples e ajuda muito, galera. Ajuda muito mesmo, eu já fiz e às vezes eu faço com meus meninos e é muito interessante saber o pensamento deles em relação a algumas situações de vida. Isso é muito legal. É uma forma até... Aí, não tem quando as crianças ficam pequenininhas e querem saber o porquê das coisas? É basicamente a mesma coisa. Então, as crianças na faixa de 5, 6 anos, aí a gente fala assim, eu vou lavar a louça. Por quê? Porque tem que deixar limpa. Por quê? Para não dar sujeira. Por quê? Para não atrair mosquito. Então, as crianças brincam disso, né? Ou às vezes são curiosas em relação a isso. Então, comece a ser curioso em relação às coisas que podem estar te afastando da sua produtividade pessoal. Né? Isso é muito bacana. Então, essa técnica eu adoro compartilhar. Eu queria fazer esse vídeo logo para poder compartilhar com você. Se você achou essa técnica bacana, vai lá, deixa o seu curtir e utilize ela. Ela ajuda realmente, por exemplo, até mesmo empresários a descobrirem o porquê, qual é a missão da empresa. E você pode fazer essa técnica para descobrir a missão da empresa e os valores que envolvem a empresa que você está gerenciando ou a empresa que você está começando a construir. Então essa técnica é super útil e eu aconselho você a utilizar no seu dia a dia para descobrir o motivo real das coisas, ok? Então eu quis realmente trabalhar esse aspecto da procrastinação, eu quis desenvolver um pouquinho mais, explicar que nós já temos uma mente procrastinadora. O lance é ir contra a mão disso, você trabalhar a sua procrastinação, você trabalhar o quê? A sua autodisciplina, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo e se você curtiu, deixa o seu joinha aí, eu vou amar. Até mais!